Picanha taxada e cerveja mais cara. O que mudará com a reforma tributária? É isso aí. É isso aí que você está vendo. Não dá para poder falar todo tipo de coisa antes de realmente acontecer. E foi o que aconteceu. O Lula prometeu picanha, cerveja e tudo mais, mas na prática a gente está vendo que não foi assim. Até porque a gente sabe, todos nós sabemos, e talvez o Lula tenha esquecido, dado uma de doido mesmo, mas nós sabemos que um presidente, assim como qualquer outro parlamentar, ele tem alguém para prestar contas. E para poder prestar essas contas, você tem que estar alinhado com outros interesses e também, obviamente, com o interesse da própria legislação. Por mais que o Lula tivesse prometido isso, ele ia ter que esbarrar pelas barreiras óbvias, né, que eram os próprios deputados e uma série de outros fatores que é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Tá, então vamos lá. Antes da gente falar isso, a gente já consegue ver como o Lula, oh, coitado, conseguiu falar, mas não cumprir. Ó, aqui, ó. Lula diz a Haddad que quer carne sem imposto, né? Prometi picanha e cerveja pro povo. Isso aqui saiu há alguns dias, mas eu achei interessante frisar isso aqui, porque ele já deu uma de desentendido, né? Poxa, eu prometi, né? Picanha para o povo, né? O povo tava querendo comer a picanha com a cervejinha. E como é que a gente vai fazer agora? Não faz. Por quê? Porque existe uma série de fatores para poder isso estar acontecendo. Mas vamos a fundo. Ah, o grupo de trabalho, né, o GT, deixou carnes de fora da cesta básica e imposto do pecado incidirá sobre bebidas alcoólicas, né, a cervejinha. A publicação da reforma tributária trouxe uma série de novidades em relação ao texto aprovado pelo Congresso no ano passado, né? Já está rolando já faz alguns dias. Entre as medidas, o grupo de trabalho formado pelo presidente Arthur Lira deixou de fora dos itens da cesta básica que terão incidência zero, né, o IBS e a contribuição sobre bens e serviços, as proteínas animais, né? Era desejo do presidente, né, deixar essas proteínas, mas acabou que foi rechaçado por quem? Pelos próprios deputados. Com isso, as carnes bovinas como picanha terão taxação parcial de 40%. A alíquota geral será definida pelo Congresso Nacional. Vocês têm a parcialidade, né? Tem as coisas que precisa, é, tem as coisas que deve fazer e tem coisas realmente que não dá para passar. Essa aí foi uma delas. Mas é importante lembrar. Vou colocar aqui, ó. Não, essa aqui não é para agora. Sim, picanha e cerveja na medida da reforma tributária. O que mudou? Vamos lá. Essa é uma matéria de uma coluna minha na revista Adams News. Se você quiser estar me acompanhando na minha coluna econômica, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu frisei aqui nesse artigo que eu publiquei. Isso aqui, ó, que foi dito pelo Ricardo, aliás, Augusto Coutinho. É importante que se diga que hoje a carne não é integrante da cesta básica, né? Não é. Nunca foi integrante da cesta básica. Nós resolvemos por manter e ser conservador nesse ponto em virtude da alíquota que foi proposta. Ou seja, nunca foi, né? Não dá para poder colocar um negócio que já não era, porque realmente carne é complicado de você estar fazendo essa separação. Por quê? Você vai ver, por exemplo, o arroz. A gente tem, pô, 20 tipos de arroz, por exemplo, no mercado. Você pode pesquisar. Agora já carne não. Carne já é um pouco mais complicado. Tem algumas coisas que não dá pra poder simplesmente, eu vou colocar esse corte aqui completo e esse aqui vai taxar. Não funciona assim. E assim, ó. Esse mecanismo é a tentativa de equilibrar a necessidade da arrecadação com a justiça social. Ou seja, vai dar esse equilíbrio, vai colocar isso aí porque vai ter o sistema de cashback, tá? Esse sistema de cashback tá aqui, ó. Por outro lado, a proposta traz uma abordagem diferenciada para a carne bovina. Inicialmente, no entanto, essa ideia foi abandonada pelo outro sistema cashback. Isso significa que os consumidores de baixa renda, que são beneficiados de programas sociais como Bolsa Família, poderão receber uma devolução parcial do imposto pago sobre a carne. Ou seja, existem cortes, como o próprio Lula falou, existe o corte de carne para o rico e tem o corte de carne para o pobre. Né? Tem gente que come carne melhor e tem gente que come carne pior. Segundo o Lula, que come carne pior é o povo mais pobre. Então existe que realmente tenta como se o pobre não pudesse comprar uma picanha ou outra coisa, mas cada vez está mais difícil cumprir a promessa. Mas vamos lá. Ele disse que existe aquele corte que tem que ser taxado mesmo, que é para o rico, e tem que isentar o pobre. Então tem muita gente que já está brincando com isso, que Lula prometeu picanha e está entregando pé de galinha. E assim, existe esse problema. Existe, não dá para poder simplesmente falar que não vai incluir e fazer essas coisas. Aqui, ó. A gente colocou esse ponto aqui, a gente falou sobre esse, mas tá. Deputados propõem isentar não empreendedores do contexto da regulamentação da reforma tributária. É isso aqui. São coisas desse tipo que a gente deve focar. Por mais que esteja sendo falado em picanha, essas outras coisas, mas tem que focar no que produz.
Tá? Tem que estar focando em quem está produzindo alguma coisa. Eu sei, você pode até me criticar falando, mas o pobre não produz, tal. Produz. Mas entenda que o nosso país ele tem muitos problemas para facilitar para o empreendedor. É muito complicado a questão aqui. Para poder você abrir empresa, tem a questão de muita questão tributária, imposto de renda, muito imposto, muita coisa. E muitas vezes o informal ele tenta assim a vida dessa forma porque ele está vendo que vai ter que pagar muita coisa e não tem nem vamos dizer assim, o corpo financeiro, né? A estrutura financeira para suportar tanta questão tributária, né? Principalmente se você for por exemplo, está fazendo um negócio de comida, você tem que ter tem que pagar por avaral de prefeitura, avaral de vigilância sanitária, avaral de bombeiros, tem que ter um monte de licença, enfim, às vezes o cara está começando, ele só está com dinheiro que é só para poder produzir. Não estou falando que ele precisa estar 100% isento, acho que ele precisa ter alguma contribuição sim, mas é absurdo alguns os valores que são pagos pelos empreendedores. E eu acho que isso aí tem que ser o foco. Eu não sei como é que vai se suceder daqui para frente, porque daqui para poder ser votado isso aí ainda pode ter alterações, apesar que vai ser votado antes do recesso, agora em julho. Mas isso aqui que deve ser o foco. Não estou falando que as pessoas não precisam comer picanha, essas outras coisas. Precisam, né? É bom, né? Mas é bom focar nesse tipo de coisa. Vamos lá, deputados propõem isentar, né, para os nano empreendedores. Ó, o texto divulgado nesta quinta-feira pelos congressistas. A expectativa é que seja votado no plenário até o dia 15 de julho, que é quando é o recesso, né? Pelo texto apresentado, a pessoa física que tem a receita bruta menor do que 40.500, metade do limite estabelecido para o MEI, né, serão isentos de novos impostos criados pela reforma. Ou seja, nada é de graça, né? Criaram a categoria nano empreendedor, e então eles vão precisar ter esse faturamento. E todo jeito vai ter que ser taxado. Uma hora vai, se vierem que é uma adesão, eu acredito assim, se tiver uma adesão muito grande de nanos empreendedores, pessoas que estão se formalizando, obviamente vai ter aquela questão mais para frente. Eu acredito nisso. Estão criando uma nova categoria para taxar mais para frente. O governo faz isso. Dessa forma, esses empreendedores não serão contribuintes do imposto sobre bens e serviços, de competência de estados e municípios e a contribuição sobre bens e serviços, que é o federal. Ainda, né? Ainda. A gente não sabe o que vai ter, né? E aqui, um outro ponto importante, né, que eu queria falar, ainda tratando sobre essa questão de falas, é que não dá para a gente fechar os olhos para algumas coisas que estão acontecendo. Eu deixei isso aí em aberto em outro vídeo, mas eu queria falar só mais uma vez disso aqui, ó. Não tem essa parte, ó. Lula diz, tá? O que aconteceu quando o Lula disse? Aconteceu isso aqui, ó. Lula falou, não, a gente não tem que agradar ricaço, nem banqueiro, a gente tem que agradar o povo. Deu isso aqui. E o que aconteceu depois que o Lula foi lá e, não, vamos amenizar, né? A Haddad falou assim, não, tem que amenizar mais o discurso e tal, pra colar aí no mercado, certo? O que aconteceu? Ó, depois muito sobe e desce, dólar acumula, que é de 2,27% na semana. Ou seja, Lula parou de falar bobagem, então já deu uma queda. Chegou aí, próximo dos 5,70. Em indicadores assim, gráficos mostram que chegou nos 5,70 cravado ali. Mas falou tranquilo, mudou o discurso, o mercado responde assim. E é assim que tem que ser. Tem que falar o que é para ser falado e tem que maneirar na hora que deve ser maneirado. Então, essa foi a notícia de hoje. Se você tiver alguma notícia, pode estar sugestionando aqui.